Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! No percurso de nossa vida, muitas vezes aceitamos a realidade passivamente. Sem perceber, abraçamos um modo de vida que não é nosso, junto com as incongruências que o compõem. Nós nos adaptamos, por exemplo, à ideia de que o tempo nunca é suficiente, moldando nossas necessidades a exigências do trabalho e do cotidiano. Trilhamos caminhos pré-determinados, repletos de marcos que não escolhemos, e empacamos nos limites de gênero, raça, classe social e geografia, que imperam sobre os nossos interesses e paixões. Exposto a tantas barreiras, nosso viver se torna meramente sobreviver. No entanto, cabe só a nós tomar as rédeas de nossa vida e investigar todas as maneiras possíveis de expandir a nossa existência, para irmos além, para nos tornarmos tudo o que podemos ser. Neste livro, Deepak Chopra mostra que ao aceitarmos tantos cerceamentos, estamos podando nosso potencial de viver o mundo em toda a sua beleza e singularidade. O autor revela por meio de um olhar crítico e curioso as ilusões que estão emaranhadas no nosso viver no piloto automático e que assumem a autoridade e a firmeza da verdade. Chopra acredita que somos capazes de atingir o que ele nomeia como meta-realidade, isto é, o despertar para o que vai além do cotidiano, dos processos automatizados, das histórias que repetimos a nós mesmos e nos limitam. As ferramentas para atingir tal objetivo são o autoconhecimento, a conscientização, a plenitude mental e um olhar novo sobre tudo que nos cerca. Prefácio pessoal. Ir além. Este livro é um convite para descobrir quem você realmente é, começando com duas perguntas simples. Nos momentos em que se sente muito feliz, também se vê feliz? Quando fica bravo, alguma parte sua fica totalmente livre da raiva? Se a resposta for sim para as duas perguntas, pode parar de ler o livro. Você já chegou lá. Foi além da consciência do dia a dia, e ir além é tudo o que você precisa para saber quem realmente é. O autoconhecimento vai se revelar todos os dias. Em algum momento, ou talvez neste exato instante, vai ver a si mesmo vivendo na luz. Como o grande poeta bengali, Rabindranath Tagore, você pode dizer: que perpétua surpresa é a vida. Seria fascinante conhecê-lo, porque sua vida, sem dúvida, é muito incomum. Pode até pensar que é uma pessoa única. Quando olha em volta, vê que as pessoas em geral ficam simplesmente felizes quando estão felizes e bravas quando estão bravas, enquanto você não. Você enxerga além. 30 anos atrás, comecei a escrever livros. Não se questionava o fato de se sentir feliz e ficar bravo serem sentimentos normais, sem adicionar o elemento de observar a si mesmo. Uma expressão como plenitude mental não circulava. A meditação ainda era considerada duvidosa pela média da população, e tudo que se referisse à consciência mais elevada era visto com ceticismo. Eu era um jovem médico de Boston com a família crescendo, e meus dias eram consumidos pelo trabalho, atendendo uma longa lista de pacientes e transitando diariamente entre 2 ou mais hospitais. Quando ficava feliz por um paciente com problemas de tireoide melhorar, eu percebia que me sentia feliz? Não. Se uma prescrição era manipulada por um farmacêutico descuidado, uma parte de mim não ficava nem um pouco aborrecida, permanecendo como uma testemunha silenciosa? Não.
como todo mundo que eu conhecia, ficava feliz ou bravo sem nenhum mistério. Mas, por ter vindo da Índia, poderia resgatar da infância indícios sobre uma maneira de ser diferente. Segundo um antigo Upanishad, a mente humana é como dois pássaros pousados em um galho. Um deles está comendo o fruto da árvore, enquanto o outro observa amorosamente. Frequentei durante alguns anos uma escola dirigida por uma ordem de padres católicos e assim tive outros indícios vindos de uma fonte diferente, como as palavras de Jesus aos discípulos, dizendo-lhes que deveriam estar no mundo, mas não ser do mundo. Se pesquisar essa frase no Google, vai verificar que há uma grande confusão sobre o que ela realmente significa. Mas o ponto central do ensinamento é que há diferença entre aderir à vida mundana e não aderir a ela. Quando não adere a ela, Jesus ensina: de algum modo você está com Deus. Gostaria de poder dizer que esses indícios sobre consciência mais elevada me impactaram e marcaram minha vida. Isso não aconteceu. Eu as guardei na parte de trás da minha mente, jamais recorrendo a elas na minha vida atribulada e estressante. Não evoluía em mim a consciência sobre a verdade com V maiúsculo, de que eu, assim como toda a humanidade, trago em mim o mistério da existência. Essa é a razão por que Tagore se sentia permanentemente surpreso. Ao despertar para a realidade, encara-se o mistério da vida de uma forma íntima e pessoal. Não haveria mistério sem você. Em uma ou duas frases, dei alguns passos de gigante, sei disso. Há uma enorme disparidade entre as coisas que alguém precisa fazer em um dia, começando por acordar, vestir-se, ir trabalhar e etc., e o mistério da existência. Uma sociedade baseada na razão e na ciência vê com ceticismo qualquer noção de estar no mundo e não pertencer a ele, ou verdade com V maiúsculo. Vivemos juntos em uma realidade que segue a regra que diz: o que você vê é o que você tem. O mundo físico nos confronta, nos vemos diante de muitos desafios, e conforme a mente racional sonda o desconhecido sombrio, o que emerge são novos fatos e dados, não a sensação de deslumbramento por existirmos. O que primeiro me incentivou a encarar o mistério da vida e meu próprio mistério como ser humano foi a medicina. Eu exercia a endocrinologia, uma especialidade que me fascinava porque os hormônios são substâncias químicas singulares. Podem fazê-lo ficar lento, mental e fisicamente, se sofrer deficiência tireoidiana. Podem fazê-lo fugir ou lutar diante de uma ameaça. Uma explosão de adrenalina é responsável por uma reação comum diante de um mágico de rua levitando diante dos nossos olhos, quando espectadores pulam para trás ou fogem. Estamos tão acostumados a aceitar que essas reações são quimicamente induzidas que a maioria relaciona o comportamento adolescente com o turbilhão de hormônios. Mesmo quando o impulso sexual é de certa forma contido, ele nunca está realmente contido, assim como apaixonar-se nunca é racional. Se eu tivesse ficado satisfeito com a ligação que se faz, em geral, entre os hormônios e os efeitos que eles causam, não haveria história para contar. Mas existe uma nota discordante e ela leva as coisas para além dos hormônios e potencialmente inverte a realidade. Há um hormônio no cérebro chamado ocitocina, que recebeu o apelido de hormônio do amor, porque a presença de altos níveis desse hormônio no cérebro torna a pessoa mais afetiva e confiante. Mas essa molécula secretada pela pituitária é muito mais complexa do que isso. Durante o parto e a amamentação, são secretados níveis mais elevados desse hormônio na mãe, o que cria um vínculo maior com o bebê. Se afagar seu cachorro por um tempo, a ocitocina sobe tanto em você quanto em seu bicho de estimação. Ela faz as pessoas amarem mais a bandeira nacional, enquanto ficam indiferentes às bandeiras de outros países. Durante a atividade sexual,
a ocitocina sobe nas mulheres, fazendo com que se liguem emocionalmente aos parceiros sexuais, mas aparentemente esse efeito não acontece com os homens. Alguma coisa estranha deve ocorrer. Ainda assim, essas descobertas complexas não abalam a fé da maioria dos endocrinologistas. Eu era diferente. O que me incomodava era que a ocitocina não faz realmente nada do que lhe atribuem, a menos que seja acompanhada pela mente. Uma mulher não sentirá mais afeição por um parceiro sexual caso se sinta coagida, ameaçada, enraivecida ou simplesmente distraída por algo mais importante. Sua ocitocina não vai subir se acariciar um animal de que não goste. Não vai amar a bandeira do país se for obrigada a saudá-la por um regime autoritário. Já me deparei com o efeito explosivo da conexão mente-corpo. Era como se fôssemos duas criaturas. Uma era um robô, que pode ser programado por substâncias químicas, a outra um agente livre que pensa, reflete e decide. As duas criaturas são aparentemente incompatíveis. Não têm o direito de viver juntas, embora vivam assim, como refletidas na configuração do sistema nervoso. Uma parte opera automaticamente, permitindo que a vida siga sem que se pense a respeito. Não precisa pensar para continuar respirando ou para que o coração continue a bater, mas você pode assumir o controle conscientemente e o sistema nervoso voluntário que lhe permite alterar a respiração e, mesmo com um pouco de prática, desacelerar os batimentos cardíacos. De repente, estamos no limiar de um mistério, porque algo terá de decidir se agiremos ou não. O algo não pode ser o cérebro, porque para ele é indiferente empregar um ou outro lado do sistema nervoso central. Do lado involuntário, o cérebro aumenta a frequência cardíaca se você correr uma maratona. Mas antes de tudo, quem decidiu correr a maratona foi você. Então, quem é este você? Pergunta embaraçosa que perturba a realidade. Em um dado momento, você, isto é, o ser, decide a que sistema nervoso irá recorrer. Portanto, você não pode ser criação de nenhum dos dois. Quando observar esse fato simples, estará no caminho do autoconhecimento. Poderá ficar feliz e observar a si mesmo feliz ao mesmo tempo. Começará a experimentar-se completamente sem raiva, mesmo se estiver manifestando raiva. A razão para a mudança é simples. Você ultrapassou o lado mecânico da vida. Despertou para quem você realmente é, o usuário do cérebro. Mas não o cérebro, o viajante em um corpo, mas não o corpo, o pensador de pensamentos que fica longe, muito mais longe do que qualquer pensamento. Vou mostrar-lhe nas próximas páginas que seu verdadeiro eu fica além do tempo e do espaço. Quando se identificar com seu verdadeiro eu, terá cumprido a máxima: estar no mundo, mas não ser do mundo. A palavra grega meta significa além. Assim, eu a uso para descrever a realidade que está além de. O que você vê é o que você tem. Quando ocupa a meta-realidade, você é meta-humano. Aos trancos e barrancos, todo mundo já está lá. A meta-realidade é a fonte de toda a criatividade, porque se o velho e o convencional não fossem ultrapassados, não haveria novas ideias, obras de arte, livros e descobertas científicas. Não importa quantos pensamentos já tenha tido, há infinitamente mais para ser pensado. Não importa quantas sentenças os escritores tenham formulado, há infinitamente mais para ser escrito. Palavras e pensamentos não são estocados no cérebro como informações em computadores para serem remanejadas mecanicamente quando outro pensamento se torna necessário. Shakespeare não ficava simplesmente remanejando seu vocabulário elisabetano. Ele empregava as palavras de forma criativa. Van Gogh não combinava simplesmente as cores padrão do espectro. Usava a cor como uma nova maneira de ver o mundo ao redor.
Ir além é como a pessoa decide se a vida é suficientemente significativa. Quando você deseja mais do que a vida está lhe dando, não é o cérebro que está ansiando por mais significado, nem é a pessoa comum enfrentando a rotina. O eu, observando as coisas de uma perspectiva mais elevada, é quem decide a questão. O eu também decide a quem vai amar, o que é verdadeiro, se é para confiar e assim por diante. Se a mãe julga que uma criança de 3 anos irritada precisa de uma soneca, ela está indo além de uma simples análise do que o filho está fazendo ou dizendo. Crianças irritadas dizem todo tipo de coisa, e se as mães entrassem no jogo delas, seriam tão infantis quanto os filhos. Se ir além tem se provado tão indispensável, por que ainda não somos meta-humanos? Não existe motivo que justifique continuar repetindo os mesmos chavões, opiniões desgastadas, seguir as mesmas convenções sociais obsoletas e render-se ao pensamento conformista. Armadilhas nas quais caímos e o resultado são conflitos, guerras, violência doméstica, preconceito racial e desigualdade de gênero, dos quais temos sido vítimas ao longo da história. Escolhemos ser prisioneiros de nós mesmos. O paradoxo de desempenhar a parte do detido e do carcereiro simultaneamente vem causando um sofrimento indescritível para a humanidade. Para pôr fim a essa desolação, é preciso mudar do humano para o meta-humano. Ambos existem aqui e agora. Não existe um lugar para se chegar à meta-realidade. Como 2 pássaros em uma árvore, você está se banqueteando com a vida enquanto observa. Mas a parte da observação está sendo ignorada, suprimida, desconsiderada e subestimada. A transformação que torna você meta-humano é conhecida nas tradições espirituais como despertar. Assim que alguém alcança o estado de meta-humano, sente que o eu cotidiano era um sonâmbulo, pouco consciente das infinitas possibilidades da vida. Estar acordado é envolver-se completamente com a autoconsciência. Inúmeras outras metáforas vêm à mente. Meta-humano é tal como sintonizar todas as ondas do rádio em vez de apenas uma estação. Tal como uma corda vibrando uma nota mais alta. Tal como ver o mundo em um grão de areia. Mas tal é uma palavra limitadora. A coisa real é indescritível e precisa ser experimentada pessoalmente. Assim como a visão é indescritível para alguém que nasceu cego, mas reveladora se a pessoa passar a enxergar. Os editores incentivam os autores a atrair leitores usando a grande promessa de algo novo, fresco e diferente. O despertar é tão velho quanto a humanidade. É impossível prometer algo como o despertar, que antes de tudo é indescritível. Revendo meus livros anteriores, senti que a peculiaridade e o mistério do despertar me inibiam. Desta vez, porém, respirei fundo e fui em frente. Acredito que o leitor não é alguém que nasceu cego e que desconhece completamente o que é a visão. Com um pouco de confiança, podemos constatar que já somos meta-humanos e que a meta-realidade fica aqui e agora. Não sei quem será persuadido e quem não será. No fim, o mistério de ser humano obedece apenas a si mesmo. Mas tenho fé em uma coisa: se ao ler este livro você se conectar com o que significa despertar, vai perceber a verdade em muito menos tempo que os 30 anos que eu levei. Quanto mais rapidamente o meta-humano surge em nossa vida, melhor. Visão geral. Meta-humano é uma escolha de vida. Há muitas coisas que as pessoas fazem para melhorar a vida delas. Pode-se dizer que as sociedades desenvolvidas vivem em uma era de ouro no que se refere a padrão de vida. Já é realidade vislumbrar adiante décadas de boa saúde, alimentos integrais, orgânicos à venda logo ali, virando a esquina, sem mencionar possuir coisas
que antes estavam fora do alcance das pessoas comuns, como a casa própria e uma aposentadoria relativamente segura. O estranho é que milhões de pessoas lutam para melhorar de vida, sem melhorar sua realidade pessoal. As duas estão entrelaçadas, e se não melhorar sua realidade, é pouco provável que melhore sua vida. Realidade não é apenas o mundo lá fora, é muito pessoal. Duas pessoas que compartilham o carro para ir trabalhar podem enxergar o mundo de forma inteiramente diferente, uma delas sentindo-se ansiosa quanto à segurança do emprego e a possibilidade de ser demitida, a outra externando felicidade e otimismo. Dar à luz pode ser o mesmo evento físico, sem nenhuma complicação médica para duas mulheres, mas uma pode vir a sofrer depressão pós-parto, enquanto a outra transborda de alegria maternal. A realidade pessoal nos define. Ela é feita de todas as coisas em que acreditamos, as emoções que sentimos, nosso arquivo de memórias exclusivo e uma vida inteira de experiências e relacionamentos. Nada é mais decisivo para o que se torna a vida de uma pessoa. Entretanto, é curioso, pode-se dizer profundamente misterioso, o fato de construirmos nossa vida com uma profunda falta de conhecimento sobre quem somos de verdade. Mergulhe em qualquer questão básica sobre a existência humana e por trás da fachada das opiniões de especialistas jaz uma lacuna onde deveria estar o entendimento. Não temos ideia de por que as pessoas são programadas tanto para amar quanto para odiar, pregar a paz e praticar a violência, oscilar entre felicidade e o desespero e levar a vida governada pela confiança em um momento e pela dúvida no seguinte. Neste exato instante, você está trabalhando essas contradições do seu modo. Você é um mistério por si mesmo, porque todos são mistérios para si próprios. O que mantém as pessoas seguindo em frente é a rotina diária e a esperança de que nada dê tremendamente errado. Não estou desvalorizando as coisas pelas quais as pessoas vivem, família, trabalho e relacionamentos. Mas, para ser franco, nem quando lidamos com as coisas mais importantes temos certeza de saber o que estamos fazendo. Não é de espantar que gastemos tanto tempo trabalhando para melhorar nossa vida e tão pouco para melhorar nossa realidade. A realidade é muito confusa e nos sentimos melhor ao ignorar as águas profundas e permanecer em segurança no raso. Entretanto, um punhado de gente aventurou-se em águas mais profundas, e em todas as culturas foram recuperados relatos estranhos e inspiradores ao mesmo tempo. Amar os inimigos é inspirador, mas quem realmente faz isso? Dizer que o amor divino é infinito não torna isso concreto em nossa realidade. A paz eterna rivaliza com a possibilidade de crime, guerra e violência em qualquer época. Muitos são tratados como santos, com uma boa chance de serem rotulados de loucos ou simplesmente dispensados como bons demais para este mundo. Uma coisa, porém, fica fora de dúvida. A realidade pessoal é onde o jogo todo é realizado. Contém todo o potencial que os seres humanos alcançaram, mas também as limitações que nos restringem. Um psicólogo nova-iorquino chamado Abraham Maslow, que morreu em 1970, continua famoso porque nadou contra a maré. Onde a carreira típica do psicólogo consistia em examinar as doenças e falhas da psique, Maslow sentia que a natureza humana ultrapassava a experiência cotidiana. Sua ideia central, que agora floresceu bem além do que ele poderia ter imaginado, é que os seres humanos são programados para picos de experiência extraordinários. E mais do que isso, deveríamos criar essas experiências no dia a dia. Era como se os únicos carros que rodassem na estrada fossem latas velhas enferrujadas e alguém anunciasse que poderia trocar sua sucata
por um Mercedes ou um Jaguar. Se os únicos carros que você vê são sucata e os Mercedes e Jaguares só existem do outro lado do oceano, sua realidade não vai mudar. Mas Maslow, baseando-se em séculos de aspirações espirituais, insistiu que as experiências culminantes fazem parte do nosso projeto, que precisamos ansiar por elas. A chave era ir além do cotidiano. A noção de ir além se tornou a razão deste livro. Para descobrir quem realmente é, precisa ir além de quem você pensa que é. Para encontrar a paz, deve ir além do medo. Para viver o amor incondicional, precisa ir além do amor condicional, do tipo que vem e vai. Cheguei a pensar por um tempo que este livro deveria chamar-se apenas Além. Em vez disso, escolhi meta-humano, usando a palavra grega meta, cujo significado, além, já mencionei anteriormente. Minha tese é de que se tornar meta-humano é a principal mudança de identidade que alguém pode fazer. Ser programado para experiências culminantes levanta a questão sobre se temos escolha. Frequentemente, os momentos mais iluminados parecem descer de outro plano mais elevado por eles mesmos. Como sabemos que não são acidentais? Em uma conferência recente sobre ciência e consciência, uma jovem apresentou-se e me contou que estava escrevendo uma tese de graduação sobre a comunicação com pássaros. Perguntei-lhe se era possível conversar com pássaros, e ela me disse que era mais fácil me mostrar do que me contar. Saímos. O dia estava lindo e nos sentamos tranquilamente em um banco. Ela olhou para alguns passarinhos em uma árvore próxima e um deles voou para baixo e pousou sem medo em seu colo. Como ela fez isso? Sem necessidade de palavras, ela me lançou um olhar que dizia: "Está vendo? É muito simples." Meus antigos professores católicos teriam mencionado São Francisco de Assis, que é retratado com pássaros esvoaçando a seu redor. Da tradição indiana, aprendi sobre uma qualidade na consciência conhecida como ahimsa, que significa não violência, a empatia estendida a todas as coisas vivas. Em ambos os casos, não se tratava de falar com os pássaros sabendo sua língua. Tudo aconteceu em silêncio. Era um exemplo perfeito de ir além. Nesse caso, além das minhas expectativas. O que a jovem fez, ela me explicou mais tarde. Foi ter certeza mental e inserir a intenção para que o pássaro viesse até ela. Em outras palavras, tudo ocorreu na consciência. São tão poucas as pessoas que vivem essa experiência que a necessidade de mostrar quantas escolhas temos para ir além fica ainda maior. Sinto que temos muito mais controle sobre a vida do que percebemos atualmente. Para mim, meta-humano é uma escolha de vida. Experiências culminantes estão apenas começando, um vislumbre do que é possível. A expressão experiência culminante tornou-se popular o suficiente para que a maioria das pessoas saiba de modo geral o seu significado. Ela descreve momentos em que as limitações caem e as percepções de mudança de vida vêm até nós ou um desempenho espetacular acontece sem esforço. O quarterback da NFL, Liga de Futebol Americano, que chega aos 40 anos com muitas vitórias no Super Bowl, o prodígio musical que estreia tocando um concerto de Mozart aos 8 anos, o as da matemática que consegue fazer operações complicadíssimas em questão de segundos, não é preciso procurar muito para encontrar histórias de experiências culminantes como essas que sugerem um potencial humano extremamente expandido. Mas essas realizações, por mais surpreendentes que sejam, ocupam um nicho especial. Quando fama e fortuna são prodigalizadas aos poucos indivíduos, considerados excepcionais, perdemos uma possibilidade maior que se aplica de forma mais coletiva. A realidade
é muito mais maleável do que se supõe. As limitações impostas a você pessoalmente, em sua maioria, são autoimpostas. Não saber realmente quem você é o mantém preso a crenças batidas, faz com que alimente velhas feridas, obedeça a condicionamentos ultrapassados e sofra com o fato de duvidar de si mesmo e de se criticar. A vida de ninguém está livre dessas limitações. O mundo comum e nossa vida comum no mundo não são suficientes para revelar quem somos. Muito pelo contrário. O mundo comum nos decepcionou e a decepção cala tão fundo que nos moldamos para nos conformarmos a ela. Diante da lei, prova maculada por ilicitude é conhecida como fruto da árvore envenenada. Não é um exagero dizer que não importa o quanto a vida seja boa, ainda existe uma mácula resultante das decepções que confundimos com a realidade. Nada, por mais belo e bom que seja, escapou completamente dessa mácula. Ir além é o único meio de se livrar dela. Um meta-humano é alguém cuja personalidade se baseia em valores mais altos, não apenas experiências culminantes, mas amor e autovalorização. Quando acabei este livro, fiquei encantado ao descobrir que Maslow havia empregado o termo meta-humano exatamente da mesma maneira. Ele não o associou aos super-heróis das revistas em quadrinhos, nem eu. Enquanto os meta-humanos de mentirinha forem perseguidos como esquisitos e ameaças para a sociedade, essa é uma conotação que deverá ser completamente evitada. Não está errado considerar determinadas experiências tão elevadas que chegam a parecer divinas, patamar onde Maslow coloca o meta-humano. Foi um passo importante a declaração de que aspirar a encontrar Deus ou a paz e o amor eternos é tão real quanto pregar um prego, mas vou argumentar que se tornar meta-humano é uma necessidade urgente. É o único caminho para fora das ilusões que atuam em nossa vida, como o sofrimento interior, a confusão e o conflito. A fantasia do dia a dia. Todos concordariam que é melhor viver na realidade do que na fantasia. Não é um choque quando se percebe ter vivido a vida inteira em uma fantasia. É uma ilusão envolvente que você comprou desde a infância. Mesmo a pessoa mais pragmática e obstinada permanece imersa em fantasia o tempo todo. Não se trata de voos de fantasia, ou fantasias eróticas, ou sonhar a noite que ficou rico. Nada do que vemos é o que parece. Tudo é ilusório, desde a base. Pegue seu celular e olhe qualquer foto que tenha salvado. A imagem ocupa alguns centímetros. Seja uma foto do Grand Canyon, da tela do celular, mas você enxerga o Grand Canyon. Um rato e um micróbio de tamanhos muito diferentes. Como ajustamos automaticamente o tamanho do que aparece no celular? Ninguém sabe. E fica ainda mais desconcertante se considerar que a retina na parte de trás do olho é curvada e a imagem projetada nela fica de cabeça para baixo. Por que o mundo não nos parece distorcido como em uma sala de espelhos de um parque de diversões? Você pode encolher os ombros e atribuir tudo ao cérebro, que trabalha os dados crus que chegam aos olhos e nos devolvem um retrato realista do mundo. Mas isso apenas aprofunda a ilusão. Quando dizemos que os olhos reagem à luz visível, nós convenientemente omitimos o fato de que as partículas componentes da luz, os fótons, são invisíveis. Um fóton não tem luminosidade, brilho, cor ou qualquer outra característica que associamos à luz. Como um contador Geiger que clica loucamente na presença de níveis altos de radioatividade e emite apenas poucos cliques diante de níveis baixos,
A retina clica loucamente quando milhões de fótons acionam os bastões e cones que a revestem e clicam fracamente quando os níveis de luz estão baixos. Dos dois modos, tudo o que vê foi processado no seu cérebro, em uma área específica conhecida como córtex visual, que é completamente escuro. O brilho cegante de uma lâmpada no olho é tão escuro no cérebro quanto o brilho mais fraco das estrelas à noite. Nem os sinais que chegam ao córtex visual formam imagens, muito menos em 3D. A imagem que você considera ser um instantâneo do mundo foi fabricada por sua mente. Do mesmo modo, os outros 4 sentidos são apenas cliques na superfície de outros tipos de célula. Não há explicação para as terminações nervosas no nariz expelirem um bombardeio de moléculas diante do perfume de rosas ou o mau cheiro de lixeira. O mundo tridimensional é baseado em um truque de mágica que ninguém consegue explicar, mas certamente não é um retrato fiel da realidade. Tudo isso é produto da mente. Um neurocientista poderia me interromper e corrigir, argumentando que o mundo que vemos é produto do cérebro. Uns poucos exemplos refutam essa afirmação. Até onde o cérebro está envolvido, as letras nesta página são salpicos negros que não diferem dos salpicos espalhados aleatoriamente pelos respingos de tinta em um pincel. Antes da alfabetização, as letras não passavam de respingos. Depois que aprendemos a ler, entretanto, elas ganharam significado, apesar do cérebro ser o mesmo dos 3 anos de idade. Até onde vai o processamento de informações? A mente aprende a ler, não o cérebro. Da mesma forma, qualquer coisa que veja à sua volta, um olmo, uma barra de chocolate belga, uma igreja ou um cemitério, adquire significado porque a mente lhe dá significado. Outro exemplo. Quando crianças que nasceram cegas passam a ver por meio de algum procedimento médico, elas ficam perplexas diante de coisas que para nós são naturais. Uma vaca à distância parece do mesmo tamanho de um gato próximo. As escadas parecem pintadas na parede. Suas próprias sombras são um retalho negro que insiste em acompanhá-las. O que essas crianças perderam e precisam se adaptar a ela é a curva de aprendizado por meio do qual todos aprendem a dar forma à realidade comum. O mundo visível é tão desconcertante que crianças e adultos que recentemente adquiriram a visão preferem sentar-se no escuro para recuperar a sensação de conforto. A curva de aprendizagem é necessária para abrir seu caminho pelo mundo, mas você se adaptou de modos estranhos e inesperados. Assuma uma perspectiva. Se tiver deitado na cama e alguém tocar seu ombro para acordá-lo, você não verá uma pessoa com um corpo largo e uma cabeça bem pequena. Mas tire uma foto a partir da posição deitada e a realidade será revelada. O torso da pessoa nivelada com os seus olhos fica artificialmente largo, enquanto a cabeça, mais distante, fica artificialmente pequena. Do mesmo modo, quando fala com alguém que está ao seu lado, o nariz da pessoa aumenta de proporção e, se compará-lo com uma foto, os olhos dele podem estar maiores do que a mão que está apoiada no colo. Bloqueamos automaticamente a aparência das coisas em perspectiva e, por intermédio da mente, ajustamos as informações. O dado que alcança o olho relata que o quarto em que está sentado tem paredes que se aproximam cada vez mais até um final longínquo, mas você sabe que o quarto é quadrado, então ajusta a informação para corresponder ao fato. Você sabe que o nariz é menor do que a mão, necessitando de um ajuste semelhante. O que realmente causa um choque é que tudo o que vê precisa ser ajustado. Moléculas pairando no jardim são ajustadas em fragrâncias. Ondas aéreas vibratórias são ajustadas em sons reconhecíveis
e identificáveis. Não há escapatória para o fato de que vivemos em um mundo produzido pela mente, o que é ao mesmo tempo a glória e o perigo do fato de ser humano. Caminhando pelas ruas de Londres 200 anos atrás, o visionário poeta William Blake lamentava o que tinha diante dos olhos. Vou reparando as faces maceradas que a aflição e a moléstia têm marcado, em cada grito de homem ou no grito do infante que de medo se lamente, em cada voz ou em cada interdito, ouço os grilhões forjados pela mente. É uma imagem amarga que se repete ainda hoje. As pessoas têm vagado por todos os tipos de sofrimento e dificuldades oriundos de uma crença profundamente arraigada de que somos destinados a levar tal existência. Não existe alternativa até aceitar que o que a mente tem feito, ela pode desfazer. Bem-vindo à Casa das Ilusões. Enquanto se faz parte do mundo cotidiano, não é possível enxergar além da ilusão. É preciso ir além, que é a razão da mudança para a meta humano. O único modo para uma ilusão ser abrangente é se tudo a seu respeito for enganoso, confundindo-nos tanto em relação às coisas grandes quanto às pequenas. Este é o caso. A mente humana construiu tudo para ajustar-se desde a estaca zero. Em certo sentido, este livro foi escrito simplesmente para convencê-lo de que sua realidade pessoal é totalmente produzida pela mente, e não apenas pela sua mente. Como passou a vida adaptando-se à realidade artificial que herdou quando criança, você precisa empreender uma jornada para descobrir a diferença entre realidade e ilusão. Para qualquer um que aceite o mundo físico lá fora como totalmente real, a noção de um mundo produzido pela mente parece absurda. Uma coisa é ser atingido por uma ideia, outra coisa é ser atingido por um raio. A diferença é tão óbvia que não confiaria em ninguém que lhe dissesse que os dois eventos seriam um só. Mas algumas das mentes mais brilhantes disseram exatamente isso. É aí que tudo começa a ficar fascinante. Max Planck, brilhante físico alemão, foi uma figura importante na revolução quântica. Na verdade, foi ele quem cunhou a expressão mecânica quântica. Em uma entrevista em 1931 para o jornal londrino Observer, Planck disse: "Vejo a consciência como fundamental. Enxergo a matéria como derivada da consciência. Não podemos nos colocar atrás da consciência. Tudo sobre o que falamos, tudo que vemos como existindo, pressupõe consciência. Em outras palavras, a consciência é fundamental. Se isso for verdade, então as rosas desabrochando em um jardim inglês fluem da mesma fonte que o quadro de uma rosa. Essa fonte é a conscientização, a sua conscientização. Sem consciência não se pode provar a existência de nada. Apenas sendo consciente, você participa do mundo produzido pela mente e ajuda a criá-lo diariamente. A beleza desse entendimento é que, se a criação nasce da consciência, podemos remodelar a realidade desde sua fonte. Planck não estava sozinho em sua reinterpretação da realidade, afastando-se do físico em direção ao mental. Todo o esforço da revolução quântica era para desmontar a visão comum de que o mundo é material, sólido e tangível. Outro brilhante pioneiro quântico, o físico alemão Werner Heisenberg, disse: "O que vemos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento." As implicações dessa declaração são surpreendentes. Olhe através da janela e pode ser que veja uma árvore, uma nuvem, uma faixa de grama ou o céu. Coloque qualquer dessas palavras na sentença de Heisenberg, no lugar da palavra natureza. Você vê uma árvore
porque pergunta por uma árvore. Vê uma montanha, uma nuvem, o céu, pela mesma razão. Como observador, tudo o que está do lado de fora da janela acaba sendo por meio das perguntas que está fazendo. Pode não ter consciência de estar fazendo perguntas, mas apenas porque elas foram feitas muito antes. Quando crianças bem pequenas veem sua primeira árvore, para descobrir o que é, elas perguntam: é dura ou mole? Áspera ou macia? Alta ou baixa? O que são aquelas coisas verdes nos galhos? Por que elas balançam com o vento? Desse modo, ao aplicar a consciência humana a tudo no universo, conseguimos respostas que se conformam à consciência humana, mas não temos realidade. Os físicos suprimem todas as qualidades da árvore, dureza, altura, forma, cor, revelando que todos os objetos são, na verdade, ondulações invisíveis no campo quântico. Se essa discussão parece muito abstrata e distante, pode ser trazida para mais perto. Seu corpo está sendo criado na consciência neste exato minuto. De outro modo, não existiria. Mais uma vez, Heisenberg pode levar o crédito por ter chegado a essa definição antes. Os próprios átomos ou partículas elementares não são reais. Eles formam um mundo de potencialidades ou possibilidades, mas no mundo comum, onde o corpo é nosso escudo, sistema de sustentação da vida e veículo pessoal para se movimentar, torna-se necessário defendê-lo. Pensar o nosso corpo como uma ilusão da mente é muito perturbador. O argumento anti-robô. Afastar-se da falsa suposição de que o mundo é sólido e físico contraria uma tendência que acho cada vez mais perturbadora. A ciência tenta persistentemente provar que os seres humanos são máquinas, e isso, que já foi uma metáfora para o modo como o corpo funciona em toda a sua complexidade, está sendo cada vez mais tornado literalmente. Foi dito que a complexidade das emoções humanas pode ser reduzida à elevação e queda dos níveis dos hormônios cerebrais. Áreas do cérebro que se iluminam em um exame feito com ressonância magnética indicam supostamente a causa ou mecanismo que age por trás da pessoa que se sente deprimida ou que tem tendência a comportamento criminoso e muito mais. Além de sermos marionetes do cérebro, devemos acreditar que nossos genes nos programam de forma poderosa, a ponto de genes ruins acarretarem uma série de problemas para a pessoa, de esquizofrenia a Alzheimer. Os exemplos de predisposição acabam por se estender a comportamentos e características como ter tendência à ansiedade e depressão. O conceito de meta-humano tem muitas implicações, mas uma das mais fortes é rejeitar a noção de que seres humanos são basicamente mecanismos. Apesar de a ciência ter descobertas valiosas sobre genes e cérebro, isso não torna a noção mais válida. As pessoas em geral não sabem, por exemplo, que apenas 5% das doenças relacionadas a mutações genéticas causam realmente uma doença em particular. Os outros 95% dos genes aumentam ou diminuem os fatores de risco e, de modo complexo, interagem com outros genes. Muitos ainda estão presos à falsa concepção de que um único gene, como o chamado gene gay ou gene do egoísmo, existe e cria uma predisposição irresistível. Essa concepção enganosa foi descartada quando o genoma humano foi mapeado. O quadro atual de DNA é quase o oposto à imagem que o público erroneamente aceita. O DNA não é fixo, é fluido e dinâmico, e interage constantemente com o mundo externo e com pensamentos e sentimentos. A noção de que os genes dirigem a vida está entranhada até mesmo entre pessoas instruídas. Sendo assim,
É revelador conhecer uma experiência publicada recentemente na edição de 10 de dezembro de 2018 da Nature Human Behavior. Pesquisadores do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford formaram 2 grupos de participantes e os testaram para 2 genes, um associado ao risco alto de se tornar obeso, o outro com risco maior de não sair bem em exercícios físicos. Primeiro, vou focar no gene da obesidade. Depois de os participantes comerem uma refeição, lhes perguntaram o quanto se sentiam satisfeitos. Também foram testados seus níveis de leptina, hormônio associado à sensação de saciedade depois da comida. Os resultados foram quase os mesmos para os que eram geneticamente propensos à obesidade e para os que não eram. Na semana seguinte, o mesmo grupo voltou e comeu a mesma refeição, mas com uma diferença. Foi dito à metade do grupo, aleatoriamente, que eles tinham o gene que protege do risco para a obesidade, enquanto aos restantes foi dito que tinham a versão do gene com risco maior para engordar. Para surpresa dos pesquisadores, o efeito imediato foi radical. Simplesmente por lhes terem dito que possuíam um gene protetor, aquela metade do grupo apresentou um nível de leptina 2,5 vezes mais alto do que anteriormente. Para aqueles que foi dito que não tinham o gene protetor, os resultados não mudaram. A conclusão é de que basta o fato de ouvir sobre um gene benéfico para apresentar a fisiologia associada àquele gene. O que os participantes acreditaram que era verdade anulou sua predisposição genética real, porque, em alguns casos, os que foram informados de que eram realmente protegidos geneticamente, na verdade não eram. Os resultados surpreendentes ocorreram no experimento do exercício. Foi dito às pessoas que elas tinham o gene que levava a desempenho fraco em exercícios de acordo com os sinais cardiovasculares e respiratórios, que esse gene supostamente produz. Apesar de não apresentarem realmente o gene de risco, o fato de lhes ser dito que tinham reduziu sua capacidade respiratória e os deixou exaustos demais para continuarem correndo na esteira. Em resumo, o corpo se adapta à realidade construída pela mente. Se sua fisiologia produz efeitos genéticos apenas porque alguém lhe diz que você tem determinado gene, o mito sobre o controle da nossa vida pelos genes fica abalado. Não se trata de dizer que a programação genética é irrelevante. Para uma visão completa do assunto, leia o livro Supergenes, que escrevi em coautoria com o geneticista Rudolf E. Tanzi, de Harvard. Mas a realidade é tão complexa quanto a própria vida humana. Os genes fazem parte das inúmeras causas e influências que nos afetam. É impossível prever em que medida eles afetam uma dada pessoa, sem esquecer que em todas as áreas de comportamento e saúde existe ampla margem para a escolha pessoal. Dada a possibilidade de escolha entre 2 alternativas, sinta-se como um agente livre, capaz de mudança consciente, em vez de uma máquina robotizada conduzida por genes e células cerebrais. A vida raramente é tão simples quanto a isso ou aquilo, ou o que também vale aqui. Mas apesar da imagem disseminada por artigos populares sobre ciência, não é verdade que o ser humano é apenas uma marionete biológica. Bem mais próxima da verdade é a visão de que somos agentes conscientes cujo potencial para a criatividade e para a mudança é ilimitado. Nós nos tornamos meta-humanos ao fazer a escolha de alterar a vida para sermos meta-humanos. Na encruzilhada do meta-humano. Não espero que aceite essa conclusão, não imediatamente pelo menos. O quadro geral precisa ser esboçado antes que você se decida. Sem entendê-lo,
ficamos inseridos em uma realidade pré-moldada, a que começamos a nos adaptar já na infância. Tudo o que percebe através dos 5 sentidos, as paredes sólidas do quarto, o suave movimento do ar nos pulmões, o brilho da luz infiltrando-se pela janela ou emitido por uma lâmpada, é uma simulação, uma construção que o envolve em uma realidade virtual. Por outro lado, somos constituídos, cérebro, corpo e mente, para nos adaptar à realidade virtual, resultado de um engano que levou milhares de anos para ser criado. Isso torna as coisas muito complicadas. Um prisioneiro tem incentivo para cavar um túnel para o mundo exterior porque ele sabe que existe algo além das paredes da prisão. A realidade virtual em que está agora não oferece nada do outro lado que você possa tocar, provar, sentir, ouvir ou cheirar, mas existe algo fora da realidade virtual que vou chamar de meta-realidade. A meta-realidade é a oficina onde a consciência cria tudo. É nossa fonte e origem, um campo de puro potencial criativo. Ela não é percebida pelos 5 sentidos porque não tem forma ou localização, e embora seja totalmente acessível, oferece os únicos meios para escapar da realidade simulada. Assim que perceber que está envolto em uma simulação, o infinito poder criativo vai se revelar como realmente é. Construímos nosso mundo não com tijolos e cimento, mas apenas com um material invisível, a consciência. Em uma era científica, essa afirmação parece inacreditável, se não absurda. De dentro da simulação, a criação pode ser vista como um filme do universo desenrolando-se a partir do Big Bang em diante, ao longo de uma linha do tempo que se estendeu por 13,7 bilhões de anos. Como esse cenário estonteante, limitado por tempo, espaço, matéria e energia, pode ser essencialmente falso? Para descobrir, será preciso ter curiosidade pessoal e um toque de ousadia, para ir além da sabedoria convencional. A consciência está presente em cada segundo da vida, embora a sabedoria convencional não dê valor a isso. Não é como perder a floresta por causa das árvores. É como viver na floresta sem ver nenhuma árvore. Pegue o livro Homo Deus, cujo tema central é a invenção do futuro. O autor e historiador israelense Yuval Noah Harari oferece um ponto de partida novo e melhor para o futuro. Velhos fardos do passado pareciam inevitáveis. Escreve Harari. Os mesmos 3 problemas preocupavam tanto o povo da China no século XX como o da Índia medieval e o do Egito antigo. Fome, praga e guerra estavam sempre no topo da lista. Muitos pensadores e profetas concluíram que a fome, a praga e a guerra deviam fazer parte do plano cósmico de Deus ou da nossa natureza imperfeita. Em uma rara explosão de otimismo entre os futuristas, Harari continua a escrever que seus problemas são essencialmente resolvidos, ainda que persistam emulsões pelo mundo. No início do 3º milênio, a humanidade desperta para um surpreendente entendimento. Nas últimas décadas, trabalhamos para lidar com a fome, a praga e a guerra. Cheios de entusiasmo, seus leitores querem aceitar a visão de Harari. Na escala cósmica da história, a humanidade pode levantar os olhos e começar a olhar em direção a novos horizontes. E quais são esses horizontes? Em Homo Deus, Harari leva o leitor em uma viagem através de todos os problemas existentes, em um conjunto de soluções possíveis que os futuristas adoram explorar. Somente na página 409 ele chega à consciência e então apresenta um futuro dominado pelas tecnorreligiões. Em outras palavras, nossa evolução está levando a inteligência artificial
e a supercomputadores que aperfeiçoam a matéria-prima do cérebro humano. Diante de uma inteligência estupenda pairando sobre nós, o que mais podemos fazer para além de venerá-la? A visão de Harari foi dar no lugar errado, porque partiu do lugar errado. A consciência deve ficar na página 1, e o futuro que evolui conscientemente pode conduzir a direção a que a humanidade deveria seguir. Todo o futuro que se desenrolou na história tinha se baseado na direção tomada pela frente. A inteligência artificial não passa de outro dente na correia da inteligência humana. Portanto, prever que será ultrapassada por uma raça de computadores Frankenstein é muito prematuro. Precisamos conhecer toda a nossa capacidade antes de fazer apostas em relação a qualquer futuro. Enquanto a meta-realidade não se tornar uma experiência comum, o ser humano não será atingido por sua capacidade criativa completa. Contentar-se com um sonho melhor também não é suficientemente bom. Uma ilusão aperfeiçoada ainda é uma ilusão. Em sua vida, a pesquisa meta-humana. A melhor evidência que temos para ir além é que as pessoas comuns já estão experimentando a meta-realidade. Uma forma de medir isso é a pesquisa com 20 perguntas desenvolvida por John Astin e David Butlin, conhecida pelo estranho título acadêmico Inventário Temático de Incorporação Não Condicional, NETI. Em uma escala de 20 a 100, o NETI avalia como as pessoas classificam a si mesmas em características que há muito são consideradas espirituais, psicológicas ou morais. Incluem traços meta-humanos que já valorizamos, porque são muito significativos, assim como outras características que tornam a vida mais fácil, como as que se seguem: compaixão, resiliência, propensão para a entrega, interesse na verdade, falta de atitude defensiva, capacidade de tolerar dissonância cognitiva, isto é, ter pensamentos, crenças ou atitudes inconsistentes, tolerância para desconforto emocional, gratidão, baixo nível de ansiedade, autenticidade, humildade. Essas características descrevem a natureza humana livre de normas e condicionamentos sociais ultrapassados. Quando possui essas qualidades, fica livre para atingir o estado de consciência meta-humano. Responda ao questionário NETI, que foi usado para analisar o que é chamado de experiências não condicionais, no sentido de elevado estado de consciência. Você dará a si mesmo uma pontuação total de 20 a 100 e continuaremos a partir daí. Observação da narradora. O questionário ficará disponível na página do Instagram do canal. O que isso diz sobre as pessoas no dia a dia? E mais importante, somos capazes de desenvolver uma consciência mais elevada aqui e agora? Para descobrir as respostas a essas perguntas, um grupo de pesquisa no qual fiz parte conduziu um estudo sobre o despertar em curto prazo. Juntamos 69 voluntários, adultos saudáveis com idade entre 32 e 86 anos. A média de idade ficava um pouco acima de 59. Havia duas exigências: que restringissem a ingestão de álcool por uma semana. Era permitido beber um drink por dia. E que não tivessem frequentado um retiro de meditação ou de yoga nos últimos 12 meses. Os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: no Chopra Center, em Carlsbad, na Califórnia, que dispõe de um spa. Para os membros de um grupo, foi dito que passassem os 6 dias seguintes relaxando e usufruindo do spa. O outro grupo passou por um programa mente-corpo ayurvédico, voltado para melhorar o bem-estar geral, que incluía uma dieta especial, basicamente vegetariana, mas também orientada para tipos físicos especiais.
massagem, meditação e instruções sobre como levar um estilo de vida ayurvédico. A abordagem é abrangente, cobrindo tanto o bem-estar emocional quanto o espiritual. Com os anos oferecendo o programa conhecido como Saúde Perfeita, já sabíamos que os participantes relatariam no final que se sentiam mais saudáveis, menos estressados, mais relaxados e, em geral, felizes. O ângulo específico do novo estudo era comparar as respostas dos dois grupos ao questionário NETI, antes e depois dos 6 dias. O grupo Mente e Corpo mostrou melhora significativa nas pontuações em comparação com o grupo controle, e os resultados se mantiveram na reavaliação feita um mês depois. No estudo realizado no Chopra Center, os participantes começaram com pontuações acima da média, 62, que é 10 pontos mais alta do que a dos pós-graduandos em psicologias usuais. Depois de divididos em 2 grupos, aquele que passou pelo regime Saúde Perfeita obteve a pontuação média de 74, mais alta do que a média dos psicoterapeutas, enquanto o grupo que ficou 6 dias em relaxamento no spa melhorou apenas em parte, com a pontuação média atingindo 68. Quando foram avaliados um mês depois, revelou-se um pequeno aumento no grupo Saúde Perfeita, de 74 para 76, enquanto a pontuação do grupo de relaxamento permaneceu a mesma. A pontuação tem o objetivo de lhe dar uma noção de onde você se encontra, com a ressalva de que esta é uma pesquisa pequena. É interessante e animador notar que o espaço de uma semana com foco na mente e no corpo amplia essas experiências e abre caminho para quem deseja desenvolver ainda mais programas de treinamento. Não estou sugerindo para alcançar uma consciência mais elevada. São as implicações gerais que importam mais. As experiências meta-humanas estão em todo lugar, mas as pessoas diferem em relação à frequência com que as têm. Algumas têm essas experiências bem consolidadas, já que ocorreram muitas vezes ao longo da vida. Essas pessoas podem achar normal sentir uma energia benéfica em seu corpo. A mesma experiência pode ter assustado outras ao surgir do nada, sendo algo completamente novo. Obviamente, a extensão da consciência é muito maior do que um questionário pode mensurar. Ainda assim, uma interrogação enorme se apresenta. Por que viver limitado quando a consciência expandida proporciona tantas recompensas, como a sensação de paz e conhecimento que surge ao se saber quem realmente é e o potencial criativo ilimitado que você está programado para cumprir?